Comprar bons fundos imobiliários pagando barato é o melhor negócio que você pode fazer. Mas como saber se os fundos imobiliários estão realmente baratos? Fica aqui comigo que eu vou te responder essa pergunta e ainda vou te entregar de bandeja uma lista com 5 fundos que estão muito baratos no momento em que eu gravo esse vídeo. Olá, eu sou Marcelo Faia, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários na LS. E aqui no YouTube eu publico todas as semanas conteúdos relevantes sobre o mundo dos fundos imobiliários. Então já deixa o teu like aqui no vídeo e inscreva-se no canal para ser avisado sempre que chegar um vídeo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá. Antes de tudo, quero te passar o que, na minha opinião, é uma regra básica para investir em fundos imobiliários. Comprar bons fundos imobiliários pagando barato é um ótimo negócio. Comprar bons fundos imobiliários pagando caro é um negócio ruim. Comprar fundos ruins pagando barato também é um negócio ruim. Se você quer entender melhor como funcionam os fundos imobiliários, então eu te convido para conhecer gratuitamente o meu curso Tijolo por Tijolo. Modéstia à parte, é um conteúdo bem completo e uma ótima forma de começar a entender os fundos imobiliários. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir depois desse vídeo, mas só depois do vídeo, tá bom? Bom, a gente fica dizendo isso aqui para ir lá durante o vídeo, eu tenho certeza que vai ter uma galera que vai sair do vídeo aqui, né? Mas tudo bem. Voltando aqui para responder como saber se um fundo está barato, eu te adianto aqui. Existem várias formas de fazer isso. Umas mais simples e objetivas, outras mais complicadas e subjetivas. Eu vou te mostrar a mais simples e objetiva, que também é a que eu uso. Então vamos lá, sem fazer uma análise muito aprofundada, qual indicador analisar para saber se um fundo imobiliário está caro ou barato? O principal indicador que mais vai te ajudar, o mais fácil de verificar qual é o tal do PVP. P de preço barra VP. Preço dividido pelo valor patrimonial. Isso tudo por cota, né? Preço por cota, valor patrimonial por cota. Basicamente, isso é uma comparação de a quanto o fundo está sendo negociado agora na bolsa versus quanto é o valor patrimonial dele, quanto vale todo o patrimônio dele que está lá dentro. Parece bastante simples. E é bastante simples. Se o preço na bolsa for acima do que vale o patrimônio dele, então esse fundo está caro. Simples assim. Se ele estiver igual ou muito próximo do que é o seu valor patrimonial, do que é o patrimônio que está lá dentro do fundo, então ele está sendo negociado num preço justo, né? Um preço correto, um preço adequado, dê o nome que quiser. Se ele estiver sendo negociado no preço de mercado abaixo do valor patrimonial, então, em tese, esse fundo está barato, porque ele tem um patrimônio lá de 100 e ele está sendo negociado a 90, por exemplo. Então, esse é um indicador que é bem fácil de usar, que ele é muito simples, tu compara o preço de mercado com o preço de quanto é o valor patrimonial dele, pronto. Se tiver acima está caro, se tiver abaixo está barato, se tiver coladinho nele ali, está num preço ok. Muito, muito, muito fácil. Mas vamos lá. Esse indicador, dependendo de para que tipo de fundo você está olhando, ele pode ser mais ou menos preciso, mais ou menos indicado. Num fundo de recebíveis, num fundo de papel, esse indicador é disparado o melhor que você tem. Disparado o melhor que você tem. Por quê? Quanto vale o patrimônio do fundo? O patrimônio do fundo vale quanto vale todos os ativos que ele tem lá dentro, menos as contas que ele tem a pagar. Pronto, é isso que vale o patrimônio do fundo. Qual é o patrimônio de um fundo de recebíveis? Diversos CRIs. Legal. Como é que tu faz para precificar um CRI? Não sabe, né? Nem eu. Certeza mesmo? Ninguém tem. Mas o administrador do fundo faz uma conta e chega no valor do CRI e com isso ele determina qual é o valor patrimonial daquele fundo então. Bem, o administrador em tese sabe o que está fazendo. Se você não sabe fazer essa conta, assim como eu não sei fazer essa conta individualmente, CRI por CRI, o que nós temos de melhor na mão então para precificar esse fundo imobiliário? Bem, o valor patrimonial dele, que é calculado pelo próprio administrador. Portanto, neste caso,
fundos de papel, acima do valor patrimonial, tá caro. Abaixo, tá barato. Pertinho dele, tá ok. Defina pertinho. O que é pertinho? Né? Quando você pega o valor de mercado e divide pelo valor patrimonial, você vai chegar numa conta que, se eles forem iguais, dá 1. Se o valor de mercado for maior do que o valor patrimonial, vai dar um valor acima de 1. Se for menor, vai dar um valor abaixo de 1. Bem, então esse múltiplo, se ele for, vamos colocar aqui, acima de 1,05, isso significa que o valor de mercado está 5% ou mais acima do seu valor patrimonial, eu já entendo que começa a ficar um pouquinho complicado querer pagar esse preço todo nesse cara, porque afinal de contas, por que eu pagaria 105 por algo que vale 100? Bem, mas isso aí é fundo de papel. Aí depois vem os FOFs, né? Os fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários. Esse aí é mais fácil. O indicador PVP, ele é bastante preciso para esse tipo de fundo. Por quê? Vamos lá, do que é formado o patrimônio de um FOF? Bom, ele é formado pelas cotas de outros fundos imobiliários que ele comprou. Tá? E quanto vale essas cotas? Fácil. Olha no mercado. Ele tem a cota do fundo A. O fundo A está sendo negociado a 80. Quantas cotas ele tem? 10. Bom, então esse ativo aí compõe 800 ali no patrimônio dele. Simples assim. E por aí vai, tu vai fazendo essa conta. Então o valor patrimonial do FOF, ele representa com muita precisão o quanto de dinheiro, o quanto de patrimônio de fato tem lá dentro dele. Portanto, comprar acima do valor patrimonial está pagando ágio. Comprar no valor patrimonial está pagando o preço adequado. Comprar abaixo está comprando com desconto. Simples assim. Então é bem fácil para fundo de recebíveis, né? Fundo de papel, para FOFs, descobrir, utilizando o PVP, se eles estão caros ou se eles estão baratos. Para fundos de tijolo, tem muita gente por aí que diz o seguinte: não, PVP para fundo de tijolo não dá para usar. Tá, beleza. Vai usar o quê então? Aí eu vou fazer o fluxo de caixa descontado, o modelo de Gordon e tal, que o modelo de Gordon é uma super simplificação de um fluxo de caixa descontado. Tá? Só que o fluxo de caixa descontado, ele considera todos os recebíveis dos imóveis que o fundo tem, né? Para chegar em quanto que deveria valer o valor do imóvel, tudo que aquele imóvel vai gerar de renda determina o quanto que aquele imóvel vale. Então esse é a espinha dorsal de um fluxo de caixa descontado. O que é o modelo de Gordon? O modelo de Gordon diz basicamente que um fundo imobiliário vale tanto quanto ele gera de renda para mim. Percebe que é praticamente a mesma coisa do fluxo de caixa descontado, só que o fluxo de caixa descontado tu faz lá no nível do imóvel e o modelo de Gordon a turma usa no nível do fundo, da própria cota do fundo. Quanto que ela gera de renda, e aí eu aplico uma taxa de desconto e chego no quanto que deveria valer essa cota. Fluxo de caixa descontado no imóvel é a mesma coisa. Quanto que o imóvel gera de renda, aplico uma taxa de desconto e chego quanto vale o imóvel. Soma todos os imóveis que o fundo tem, menos os passivos dele, bom, tá lá o patrimônio. Percebe que é muito parecido, mas o modelo de Gordon ele é extremamente mais simples do que o fluxo de caixa descontado. Pois bem, então ali, para eles, a gente tem PVP, Gordon, ou fluxo de caixa descontado, se tu for olhar lá, ativo a ativo do fundo. Então, tem muita gente que diz, não, PVP não presta para fundo de tijolo. Tá. Então, o que presta? Fluxo de caixa descontado. Beleza. Ou o Gordon, que é basicamente a mesma coisa. Então, deixa eu te contar uma coisa. Sabe como é que é feito o cálculo do valor do imóvel lá dentro do fundo? Como que é feito o laudo de avaliação do imóvel que está lá dentro do fundo? Esse laudo de avaliação é feito, na grande maioria dos casos, utilizando a metodologia do fluxo de caixa descontado. Portanto, se eu gosto da metodologia de fluxo de caixa descontado, e a Gordon é uma simplificação dela, por que eu não gosto do valor patrimonial? Bem, há quem diga que, bom, eu não gosto do valor patrimonial porque, afinal de contas, as premissas utilizadas lá para fazer aquele fluxo de caixa descontado não fui eu que decidi, foi o avaliador que fez. Tudo bem, mas a metodologia é a mesma. Será que eu teria condições de fazer uma avaliação melhor do que a do próprio avaliador? Não sei, eu não estou dizendo nem que sim nem que não. Só levantando algumas questões. Pensando nisso tudo, eu chego numa conclusão que para mim ela é muito simples. Bom, eu prefiro ficar com PVP. Porque ele é muito mais fácil de fazer do que um fluxo de caixa descontado. Ele é muito mais objetivo de se observar. E ele não deixa de ter o próprio fluxo de caixa lá dentro. Agora, essa metodologia, usar o PVP para tijolo,
ela não é perfeita, né? Ela não é infalível. Assim como o Gordon não é, assim como o fluxo de caixa descontado também não é infalível. Nenhuma delas é infalível. Bem, se nenhuma delas é infalível, qual delas é mais fácil mesmo? Bom, PVP é muito mais fácil. Qual delas é mais subjetiva e mais objetiva? Bem, o PVP ele é muito mais objetivo. Mas ele tem suas imperfeições, e o que eu faço com essas imperfeições? Bom, eu preciso conhecer elas, entender elas e lidar com elas. Quais são as imperfeições? Bem, essa avaliação imobiliária ela é feita no mínimo, uma vez por ano. A maioria das vezes é por aí mesmo que fica, feita uma vez só por ano. Se é feito uma vez por ano, eu posso estar olhando hoje para um valor patrimonial que foi feita com base num fluxo de caixa descontado que foi executado há 11 meses atrás. Pode ser que esteja desatualizado? Sim, pode ser que esteja desatualizado. Significa que eu deveria pagar mais ou menos por esse fundo do que o valor patrimonial dele? Bem, aí tu tem que decidir. E para decidir isso, tem uma série de coisas que você pode fazer, né? Então, assim, o que eu faço? Eu parto do valor patrimonial e dependendo de o que eu entendo que esse fundo tem de qualidade, de o que eu entendo que são as perspectivas futuras para esse fundo, dependendo de quanto tempo atrás foi feita a última avaliação, dependendo de como estava a economia na época que essa avaliação foi feita versus como ela está hoje. Então, dependendo disso tudo, eu vou determinar que eu estou disposto a pagar um ágio sobre o valor patrimonial para esse determinado fundo. Ou que eu vou exigir um desconto sobre o valor patrimonial para comprar aquele determinado fundo. Então, eu parto do PVP, mas eu eventualmente posso me afastar dele para cima ou para baixo para acomodar as imperfeições do modelo puro de PVP, certo? Isso naturalmente que requer alguma experiência por parte de quem está fazendo essa análise. Se você não se considera uma pessoa experiente, bom, vai pelo caminho mais fácil e fica lá bem pertinho do valor patrimonial, porque lá a chance de você errar é menor. Não é infalível. Então erros ali poderão acontecer, mas a chance de errar estando pertinho do valor patrimonial, ela é muito menor. Perceba, se você não tem experiência para fazer esse tipo de análise, para mim me parece bem óbvio que esse é um indicador mais adequado para você. Muito mais do que Gordon, que requer alguma experiência, alguma sensibilidade para fazer ele, e o fluxo de caixa descontado, que é muito difícil de fazer. Então você termina que cai ali no PVP, e lá no PVP você pode, né, aceitar alguma ágio ou exigir um deságio, dependendo da sua capacidade de análise, ou se entende que não é capaz, fica pertinho dele, tá tudo certo, a chance de errar é menor, você se defende pelo lado da diversificação e fica tudo muito mais fácil. Eu, que sou analista profissional, só faço isso, ainda assim eu parto do valor patrimonial e coloco travas, especialmente de ágio, para evitar que eu me emocione com um fundo, que eu goste demais de um fundo, que eu me disponha a pagar mais caro do que eu deveria por ele. Então eu não pago mais do que 10% acima do valor patrimonial de um fundo, tá? Não pago. Vai. É infalível? Gente, nada é infalível. Nada é infalível. Isso também não é, tá? Eu posso eventualmente ficar de fora de uma boa oportunidade, faz parte. Mas eu prefiro ficar de fora de uma boa oportunidade do que dentro de uma furada. Eu coloco essa trava porque a chance de eu fazer bobagem me afastando muito do valor patrimonial é maior. Pertinho dele ou para baixo, a chance de eu estar fazendo bobagem, ela é muito menor, certo? Então, para mim, PVP é o melhor indicador para a gente descobrir se o fundo está caro ou barato. Ele não é perfeito, ele tem seus defeitos. Cabe a nós saber quais defeitos são esses e como tratá-los, se é que a gente tem capacidade de tratá-los. Se achar que tem, trata. Se achar que não, paciência, conviva com as imperfeições dele. Bem, ficou claro que o indicador P sobre o VP, ou preço sobre o valor patrimonial, é um ótimo filtro para você identificar boas oportunidades, mas que ele não deve ser usado cegamente, mesmo que eventualmente você acabe fazendo isso por não ter experiência necessária para conseguir manipular ele no melhor sentido da palavra.
Agora vamos lá para a tão esperada lista dos FIIs que estão sendo negociados com um P sobre VP bem abaixo de 1, ou seja, que estão extremamente baratos por este indicador. Para preparar essa lista, eu só considerei aqui os fundos imobiliários que fazem parte do IFIX. E por favor, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Esses fundos que aparecem aqui, com valor, o P sobre VP bem abaixo de 1, ou seja, fundos que por esse indicador estão extremamente baratos, isso não é uma indicação, nem uma recomendação de compra. São simplesmente os fundos que fazem parte do IFIX, que têm os menores indicadores P sobre VP, a menor relação de preço sobre o valor patrimonial. Tem fundo aqui que eu já te garanto, eu não chego nem perto, nem sequer cogito a possibilidade de comprar ele. Então, assim, aqui não é uma lista de bons fundos e baratos. Não, não é. Só baratos por este indicador. E aí? Te ajudei a fazer um filtro para encontrar os fundos imobiliários mais baratos do mercado? Pelo menos pelo PVP, sim, né? Agora lembre-se de nunca utilizar esse único indicador para fazer as suas análises e tomar suas decisões de investimento. Os fundos que eu listei aqui não significa que eu esteja recomendando a compra deles, ok? Já falei uma vez, estou repetindo aqui para não ter problema. Espero que você tenha gostado do conteúdo e siga me acompanhando por aqui. Se quiser entender melhor como funcionam os fundos imobiliários, eu reforço o meu convite para você se inscrever no meu curso gratuito sobre fundos imobiliários e também para receber gratuitamente a minha newsletter semanal. Eu vou deixar esses dois links aqui na descrição se você quiser se inscrever. Siga também @marcelofai no Twitter e no Instagram. Deixa o teu like aqui no vídeo, compartilha com os amigos e coloque em prática o seu projeto de viver de renda com os dividendos dos fundos imobiliários. Agora conta aqui para mim nos comentários. Qual foi o fundo imobiliário que você considera que foi o mais barato que você já comprou? Qual foi a maior pechincha que você já conseguiu aproveitar no mercado? Coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso depois.